Bom dia, vamos hoje para mais um dia de Café com Lexio. Pega teu cafezinho aí, prepara. Hoje, segunda-feira, 25 de setembro, vamos dar início a mais uma semana ouvindo, acolhendo e meditando a palavra de Deus. Vamos iniciar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, queria começar pedindo para você curtir, comentar e compartilhar nos nossos vídeos, né? E se inscrever também no canal da comunidade do YouTube, né? O canal da comunidade Filhos da Misericórdia aqui no YouTube, para que a gente possa espalhar, disseminar cada vez mais esse bom hábito, esse hábito tão saudável para a alma, que é fazer a Lexio Divina todos os dias. Peço isso para a honra e glória de Deus, porque já temos recebido muitos testemunhos. Nesse primeiro mês de Café com Lexio, a gente já tem recebido muitas partilhas do quão bem tem feito o Café com Lexio para as almas, para os corações daqueles que estão diariamente nos acompanhando. Primeira leitura de hoje, Esdras, capítulo 1, do versículo 1 a 6. Antes de começar, eu queria falar um pouco sobre exatamente o livro de Esdras, né? É um dos livros históricos do Antigo Testamento. Esse grupo de livros históricos ele é formado por dois livros de crônicas, pelo de Esdras e pelo de Neemias. O livro de Esdras e Neemias, na verdade, ele foi dividido, mas antigamente ele era só Esdras. Esdras 1 e Esdras 2. A partir da época cristã é que ele é dividido em Esdras e Neemias. É isso mesmo. Então, assim, esse livro ele é constituído, né, após os 50 anos do exílio. E ele retoma a história no momento em que o rei da Pérsia, Ciro, né, que começa o seu reinado ali por volta do ano 538 a.C., ele autoriza os judeus a regressarem para reconstruir o templo de Yahvé, né, em Jerusalém. Dito isto, a gente vai, então, assim, Esdras ele foi um dos pais, né, do judaísmo. Eu queria trazer esse contexto para que a gente possa entender a primeira leitura de hoje, de modo muito rápido e objetivo, mas para dar uma clareada aí na nossa cabeça. Então, Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 6. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir a palavra de Yahvé, pronunciada por Jeremias, Yahvé despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou proclamar de viva voz e por escrito em todo o seu reino o seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia. Yahvé, o Deus do céu, entregou-me todos os reinos da terra e me encarregou de construir-lhe um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Todo aquele que dentre vós pertence a seu povo, Deus esteja com ele, e suba a Jerusalém na terra de Judá, e construa o templo de Yahvé, o Deus de Israel, o Deus que reside em Jerusalém. Que a todos os sobreviventes em toda parte, a população dos lugares onde eles moram, tragam ajuda em prata, ouro, bens, animais e donativos espontâneos para o templo de Deus que está em Jerusalém.
Então, os chefes de família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todos aqueles que se sentiram animados por Deus, prepararam-se para ir edificar o templo de Yahvé em Jerusalém. E todos os seus vizinhos trouxeram-lhes toda espécie de ajuda: prata, ouro, bens, animais e coisas preciosas, fora o que eles tinham oferecido voluntariamente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, quero chamar a atenção aqui, primeira coisa, tá certo? Porque o Ciro, rei da Pérsia, ele conquista a Babilônia, né, por volta do ano 539 a.C. e começa o seu reinado no ano 538. E aí, a missão de Ciro, e depois do rei, né, Ciro, rei da Pérsia, e depois do rei Dário, ela é profetizada lá em Isaías, 200 anos antes, salvo melhor juízo, em Isaías 44, capítulo 44, versículo 28. Fala da missão que o Senhor já vai dar a Ciro, que é, então eu quero chamar a atenção do seguinte: ele é o rei da Pérsia, mas um homem dócil a ouvir a voz de Deus. E porque ouviu a voz de Deus, acolheu a voz de Deus, tomou posse da missão que Deus lhe deu, de quê? De com essa permissão, de com essa autorização, de com essa inspiração, reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Então, essa conduta já vem nos ensinar no início da semana. Precisamos ser homens e mulheres dóceis ao Espírito Santo, dóceis a ouvir a voz de Deus, a acolher e, mais do que isso, a tomar posse da missão. Você que está aí, você tem uma missão. Você não veio ao mundo a passeio, não. Você não veio para o mundo para criar um Instagram, para ficar passeando, não. Não, tem até gente que ganha vida com isso, né? Nada contra. Eu acho até massa, eu até sigo. Mas o que eu quero dizer, brincadeiras à parte, é que a gente não veio para passear. A gente veio cada um com uma missão. A nossa criação, ela tem um propósito. Você já descobriu qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe qual a missão que Deus quer te dar? E você que sabe da missão que você quer, que Deus já te deu, como tem sido essa missão? Você tem tomado posse? Porque quando a gente toma posse, eu tomo posse dessa missão. Olha o que a palavra vai dizer. A palavra de Yahvé, Ciro, rei da Pérsia, para cumprir a palavra de Yahvé pronunciada por Jeremias, está também lá em Isaías, Yahvé despertou o espírito de Ciro. Olha, docilidade à ação de Deus, né? E aí ele diz assim, Ciro falando: Yahvé, o Deus do céu, me encarregou de construir-lhe um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Me encarregou, então ele toma posse da missão que Deus deu. Eu e você, a gente precisa fazer isso. Hoje, segunda-feira, que a gente está iniciando a semana, começou, né? No domingo, iniciando a semana, no início da semana a gente tem que dizer: eu quero estar aqui, metido na circunstância que você está. Eu não sei, talvez você seja um estudante, você está na faculdade, talvez você seja um estudante que está estudando para concurso, talvez você seja um estudante que está no colégio, e você que já é chefe de família, que é dona de casa, que é empreendedora, que é também concurseira, que é médica, dentista, enfim, você que está aí, mulher, homem, inserido na circunstância onde Deus te colocou, você precisa dizer: eu tomo posse do encargo que Deus me confiou, de ser pai, de ser esposo, de ser profissional, de ser consagrado. Esses deveres que o Senhor constituiu para que eu fizesse. Quando eu falo de mim, eu estou falando de você. A gente precisa tomar posse. Às vezes a gente fica só reclamando. Pede a Deus para Deus nos dar a graça de um trabalho. Aí Deus vai nos dar a graça de trabalhar. Aí não dá 1 mês, 2 meses, 1 ano, a gente já está reclamando do nosso trabalho. Só que o trabalho é bênção de Deus. Só no nosso país tem mais de 10 milhões de pessoas que queriam ter essa bênção de ter um emprego e não tem. E a gente perdendo tempo, alimentando o espírito de murmúrio na gente. Pelo contrário, a gente tem que dizer: Espírito Santo, me dá a graça de tomar posse da missão que o Senhor me deu.
dentro e fora da igreja, sobretudo dentro da igreja. Mas às vezes você não sabe nem qual é a missão, qual é o propósito que Deus quer te dar. Por quê? Porque você não para escutá-lo. E aí o versículo 5 e 6 vai dizer assim: então os chefes de família, os sacerdotes e os levitas, todos aqueles que se sentiram animados por Deus. Precisamos, inflamados por essa palavra, pedir essa graça ao Senhor. Espírito Santo, me dá ânimo, me dá este ânimo divino para viver a minha vida de peito aberto, para acolher tudo aquilo que me acontece, para acolher tudo aquilo que Deus tem me oferecido silenciosamente, gratuitamente. Você vai sair, você já deve estar no carro, ou você deve estar aí olhando pela janela da sua casa, você que vai sair de casa, do seu prédio. Olha para o céu, olha para as árvores. Essa força de Deus está sustentando você vivo. Acolha gratuitamente a vida que o Senhor está te oferecendo sem você nem perceber. Peça ao Espírito Santo, estou cansado fisicamente, estou cansado mentalmente. Tu sabes, Senhor, das minhas fraquezas, das minhas limitações, das minhas fragilidades, mas me dá ânimo para que eu possa reconstruir a casa de Deus. Que casa? Eu, você, nós somos templos do Espírito Santo e o Senhor deseja, a partir da palavra de Esdras, reconstruir, restaurar a sua casa, a sua morada predileta, que é o nosso coração, a nossa alma. Portanto, peça, tome posse dessa palavra e peça a graça, o ânimo divino, que é a ação concreta do Espírito Santo em cada um de nós. O evangelho de hoje, Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 18. Vamos lá? Toma um café. Lucas 8, 16 a 18. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Ninguém acende uma lâmpada para a cobrir com um recipiente, nem para colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candelabro, para que aqueles que entram vejam a luz. Pois nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Cuidai, portanto, do modo como ouvis, pois aos que têm será dado, e ao que não tem, mesmo que pensa ter, lhe será tirado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero trazer dois aspectos aqui, para que a gente, dois pontos de vista, para que a gente trabalhe o evangelho de hoje a partir desses dois pontos de vista. O primeiro, o dom. Essa palavra, veja como ela tem ligação com os talentos, né? Com a parábola dos talentos. Então eu quero fazer o seguinte, primeira coisa, vamos confrontar o dom que Deus nos dá, o dom que Deus nos deu, versus o fruto disso. Você tem habilidades que eu não tenho. Dia desse a gente meditava isso, que é o próprio Senhor quem define quem vai ser profeta, quem vai ser pastor, quem vai ser líder. Cada função, cada encargo, cada missão distinta que se complementa na grande missão da igreja. Então você tem dons que o Senhor não me concedeu. E o mundo que está ao teu redor precisa destes dons que o Senhor te concedeu. Agora, quais os frutos que esse dom na sua vida, que você está dando fruto? Você está dando fruto? Você está usando as habilidades que o Senhor te deu? Os talentos? Olha, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com um recipiente, nem para colocá-la debaixo da cama. Vamos pegar primeiro esse ponto de vista. O Senhor te deu habilidades. Você tem usado essas habilidades que o Senhor te deu
essas habilidades que o Senhor te deu para o bem? Se tem usado para algo que não é bom, se emende. Se emende. Agora, as habilidades que o Senhor te deu, você tem usado? Se não, se emende. Por quê? Porque todos os dons que estão aí, na tua alma, precisando ser aflorados, e não são aflorados porque você não está em estado de graça, porque você tem ignorado a voz de Deus, porque você não tem andado dentro da vontade de Deus, eles um dia lhe serão cobrados. Não é Vitor que está dizendo, é a palavra de Deus, é o Senhor quem diz, versículo 18, cuidai, portanto, do modo como ouvis. Como você tem ouvido a palavra de Deus? Como você tem ouvido a voz de Deus na sua vida? Você escuta, acolhe, ama e vive? Ou você escuta e ignora? Escuta, se emociona, acha bonitinho, faz até um post bacana e depois, olha, neca de pitibiriba. Ignora a palavra de Deus. Não vive a palavra de Deus. É preciso que a gente pense nisso, faça um exame de consciência sincero. E ele continua. Ele diz assim, ó. Aí agora eu quero pegar o outro ponto de vista, né? Não há nada de oculto que não se torne manifesto, e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Deixa eu dizer uma coisa a você, que eu preciso também, a gente precisa ter isso em mente todos os dias. A gente pode enganar todo mundo, inclusive a nós mesmos, mas a Deus a gente não consegue enganar. Porque o Senhor é onipresente e o Senhor nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Essa é a verdade. O Senhor é onipresente, ou seja, Ele está presente a todo tempo. Até quando a gente está pecando, Ele está conosco, Ele só não peca. O Senhor é onisciente, ou seja, Ele sabe tudo, absolutamente tudo, e a gente sabe muito pouco. Quanto mais a gente sabe, mais a gente vê o tanto de coisa que a gente não sabe. Que aquele que acha que sabe tudo, não sabe é de nada. E Ele é onipotente, Ele tudo pode. Porque tudo sabe. Porque tudo vê. Então eu repito. Eu e você, nós podemos enganar os outros. Podemos. Nós podemos até enganar a nós mesmos. Mas a Deus nós não enganamos. Não conseguimos. Deus vê tudo. Absolutamente tudo. Façamos esse exame de consciência. O que eu tenho feito quando ninguém está me vendo? Por que isso? Pois ao que tem será dado e ao que não tem mesmo, o que pensa ter lhe será tirado. Um dia a conta chega. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo essa graça, de termos um coração dócil ao Espírito Santo, mas não somente dócil, ouvir a voz de Deus, acolher a voz de Deus, pedir a graça de amar a vontade de Deus e de vivê-la diuturnamente, para que os dons e as habilidades que o Senhor nos deu para o outro, porque todos os dons que Deus colocou em mim foi para que eu colocasse à disposição do outro. Todos os dons que Deus deu a você foi para que você coloque à disposição daqueles que o Senhor confia a convivência que estão ao teu redor. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo que faça aflorar esses dons, para que nós possamos ser úteis a cada um daqueles que estão ao nosso redor. Que o Espírito Santo venha aflorar esses dons, para que nós possamos dar frutos, e frutos em abundância. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.